Bom dia, gente. Hoje eu quero fazer a minha receita do pão caseiro que a nossa amiga Silvia, lá do Rio de Janeiro, pediu para me mostrar. Então, vou fazer a forma mais fácil que tem de pão caseiro que eu sei, tá? Que tem várias formas de fazer o pão, cada um faz de uma forma diferente e mais demorado, que leva o dia inteiro para fazer, esperar crescer, depois sovar. E eu já faço tudo de uma vez só, tá? É bem fácil. Essa forma aqui eu vou mostrar aqui que eu vou fazer, tá? Aqui os ingredientes que eu vou usar. E eu vou falando as horas, o tempo que vai ser levado. Agora são 9h40 da manhã. Eu vou fazer ele e vou já deixar crescer ele direto. Não vou esperar nem o tempo ele crescer, deixar a bolinha na água, esperar crescer. Aquele processo que as pessoas falam em outros vídeos aí. O meu jeito, eu aprendi com a minha mãe e fica bem gostoso esse pão caseiro, tá? Daí eu vou usar aqui, hoje eu vou experimentar esse açúcar mascavo, que eu antes eu colocava também, mas agora eu vou colocar esse aqui. Mas se não tiver, Silvia, pode colocar o açúcar branco também, tá? Ó, pode colocar esse açúcar branco também. Mas hoje eu vou colocar uma xícara desse açúcar mascavo, que se compra nos mercados também hoje. Esse aqui é R$8,99, é R$8,99, R$9. Esse açúcar mascavo, o açúcar preto que eles falam, né? Que é feito artesanal mesmo esse açúcar. Então eu vou colocar uma xícara desse aqui. A xícara é essa medida aqui, ó. Tá? Aí eu vou precisar de 1 quilo de trigo. Talvez eu gaste tudo, talvez não. Uma pitadinha só de sal. E 2 ovos. 2 ovos. E esse pacotinho de fermento, qualquer fermento biológico que tiver, tá? Qualquer marca. E pode ser de tablete ou esse aqui de pozinho, tá? Pra fazer o pão crescer. É bem fácil. É só misturar tudo na massa. Tá? Essa é a forma que eu vou fazer aqui, que eu sou bem prática. Joga tudo na massa e faz, tá? E fica bom também. Esse não gosto de esperar demorar o dia inteiro para fazer um pão. Esperar crescer. Então assim a gente já faz e ficar pronto, tá? Eu vou pegar um pouco desse trigo aqui, vou colocar metade do pacote, meio quilo, né? Nessa vasilha. Vou reservar um pouquinho, ó, pra depois eu amassar com as mãos. Tem que colocar as mãos, não tem jeito, tá? Aí, divide aqui o trigo um pouquinho. Pega uma vasilhinha pra colocar um ovo de cada pra ver se não tá estragado. Quebra o ovo. Coloca aqui, tá bom? Beleza? Coloca na massa. 2 ovos. Quebra outro, coloca aqui, tá bom, não tá podre, então coloca aqui, beleza. Agora eu vou colocar uma pitadinha de sal, que é uma pitadinha de sal. Ou pega um pouquinho com o dedo assim e joga aqui, uma pitadinha. Ou pega uma colherzinha dessa e coloca um pouquinho só, é uma coisinha só assim, tá? É uma pitadinha de sal. Beleza. Agora eu vou colocar o açúcar. Hoje, como eu falei, vou experimentar o mascavo. Vou colocar uma xícara dessa daqui de açúcar mascavo. Esse aqui, ele não vai ficar tão doce como o açúcar branco. O açúcar mascavo, você sabe que ele adoça menos do que o outro açúcar branco, refinado. Então, eu vou colocar só uma para não ficar muito enjoativo. Só uma xícara já nessa massa. Certo? Agora eu vou pegar uma colher de margarina também. Quem tiver a opção também, pode colocar uma colher de banha de porco também, que a banha de porco amacia bem a massa. Mas como eu não gosto, é opção, tá? Pode colocar uma colher de margarina.
Eu vou colocar uma colher dessa, isso aqui é manteiga, tá, gente? Até por sinal, eu já gostei da vasilhinha, olha que gracinha, da embalagem. Isso aqui é manteiga, pode colocar uma colher de manteiga ou margarina. Aí eu vou colocar uma colher de manteiga. Ó, ela tava na geladeira, mas ela mesmo assim, ela não tá dura. Se tiver muito dura, aí tira pra fora da geladeira e deixa amolecer um pouquinho. Aí, assim, ó, o açúcar mascavo, ele, se colocar mais quantidade do açúcar, ele adoça mais, né? A diferença do açúcar refinado é isso, do açúcar mascavo. Ele é natural, então tem que colocar mais quantidade para ele ficar mais doce. Essa é a diferença. Eu vou até colocar mais um pouquinho, mais meia, para ficar um pouquinho mais doce o bolo. O pão. Certo? Agora... E agora aqui, nesses ingredientes que eu vou fazer, eu já vou colocar o fermento junto também, tá? É tudo junto mesmo. Pode colocar tudo junto, sem problema nenhum. Por isso que eu falei, isso aqui é o pão mais fácil que tem. Esse aqui pra mim é um fermento novo, ó, porque ele é de pó, olha só. Fermento de pó, eu usava o granuladinho para pão. Esse aqui o marido comprou, eu não sei, ainda vou fazer teste com ele, porque ele é de pó. Aqui diz que é farinha para pães. Vou colocar ele inteiro, pacote, e vou experimentar, porque pra mim esse fermento é novidade. Usar sempre com fermento. Gente, deixa eu falar aqui que esse aqui esse pozinho é para deixar a massa do pão macia, tá? Não é fermento. E esse aqui que é o fermento biológico. Então tem que usar os dois, mas se quiser colocar esse, não, nem coloca. Esse aqui pra mim é novidade que o marido comprou ali, eu achei que era fermento, mas não é. Esse pozinho é um pozinho branco só pra maciar, ajudar a deixar a massa mais macia. E esse aqui é pra crescer o pão, então eu vou colocar esse aqui. Esse que é o principal. Ó, esse é de pozinho, ó. Esse aqui que eu uso. Pozinho granulado. Vou colocar todo ele. E agora, eu vou pegar essa jarrinha de água e vou colocando água aos poucos. Vou misturar com água. Colocando água, é para misturar tudo aqui. Aí depois tem que mexer com a mão. A massa vai ficar mais escura por causa do açúcar mascavo, açúcar natural, ó. Fica a massa bem mais escura do que o normal. Ó. Então a massa fica assim. Certo? Ó. Misturar bem. É só misturar todos os ingredientes e misturar com um pouco de água
Eu enchi essa caneca aqui de água, mas não usei tudo, ó. A metade da caneca. E agora eu vou colocar o resto do trigo pra massa ficar firme pra poder mexer com as mãos. Ó, eu vou colocando mais trigo. E mexendo. Até que ela dê a liga pra mexer com as mãos. Que não grude na mão. É tipo aquela receita do cavaquinho, tá? Tem que mexer com as mãos também. Aí esse pão aqui tem que ser sovado. Quanto mais sovado, ele vai ficar massa boa pra crescer. Esse aqui é bom sovar bastante. Ele gosta de apanhar esse pão. Mas também não precisa cansar o braço, né, gente? E eu não fico sovando muito, não. Eu tenho problema aqui no braço de bursite e me dói muito o braço quando eu forço. Então, não convém estar forçando muito o braço, os dedos. Pra quem tem problema nos dedos. Ó. Aqui eu vou colocar mais um pouco de trigo para poder sovar com as mãos. Ó, gente, eu vou usar esse restinho do trigo que eu tenho aqui, ó, pra acrescentar aqui na massa para poder mexer com as mãos, tá? Já lavei minhas mãos. Ó, agora eu vou colocar a minha mão aqui pra mexer ele, pra sovar. Vou colocar aqui sobre a mesa. E vou amassar ele bastante. Aqui vai dar bastante pão, tá? Vou colocando aos pouquinhos pra poder amassar. Aí faz assim, ó. Como se estivesse esfregando roupa. E hoje o dia tá bem quente. Aí quando o dia tá bem quente, é mais fácil do pão crescer, tá? Por isso que é bom já fazer ele já direto. Sem deixar de bolinha em água, esperar crescer, depois sovar de novo. Então assim já faz ele direto e já põe pra crescer e leva pra assar. Ó, a massa fica assim. Não gruda mais nas mãos, fica bom pra mexer. Agora eu vou untar uma forma com azeite ou margarina e polvilhar um pouquinho de trigo, né? Pra depois o pão não grudar na forma. E vou começar a moldar os pães na forma, tá? Ó, gente, já untei essas duas formas que talvez eu vá usar. Eu vou colocar primeiro nessa
Se sobrar, eu coloco naquela outra redonda. Essa minha forminha tá velhinha de tempo que eu tenho ela, mas tá me servindo. Eu vou colocar nessa daqui. Eu vou fazer uns pãezinhos aqui, tá? Vou colocar os pedaços que eu vou fazer aqui. A gente faz o formato que quiser. Vou fazer um formato aqui de pãozinho e colocar ali na forma. Esse barulho ali é da panela de pressão, tá? A gente tá cozinhando feijão. Eu não vou pincelar com o ovo em cima, tá? Se quiser deixar pincelado o ovo, a gema do ovo em cima, pode passar também. É opção, tá? Eu não quero passar. Então, quem quiser pincelar a gema em cima, pode pincelar. Vou aumentar esse, que ficou pequeno, aí fica diferente. Deixa uma distância assim, porque depois ele vai crescer, né? Aí eu vou deixar esses 4 assim, ó, comprido, e vou fazer nessa outra forma aqui o restante desse aqui. Vai dar bastante pão. 1 quilo de trigo dá bastante pão, tá? Esse daqui eu vou fazer bolinha.
Pronto, gente. Agora é só esperar crescer. Cobrir com uma toalha, deixar ali em cima da pia, porque o dia tá bem quente. Aí eu vou ver, agora são 10h30 da manhã. Eu vou ver quanto tempo ele vai levar para crescer. Eu vou falar para vocês o tempo de crescimento e depois o tempo de forno, como o tempo que vai ficar no forno, tá bom? Aí já já eu volto com o resultado. Já cresceu, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que eu deixei ele, tá? Ó, ele cresceu assim, aí dei um cortezinho aqui com a faca antes, a hora que eu fiz, pra ele abrir, tá? Pra ele, a hora que ele crescer, ele ficar bonito. Eu cobri e coloquei em cima desses vasinhos pra ele ficar no alto. Esse aqui ficou assim, olha que bonito que fica. Aí esse eu fiz assim de cruz, eu risquei com a faca também antes, pra quando ele crescer ele ficar assim bonito. Agora, eu vou dizer pra vocês o tempo que ele cresceu. Eu falei no início que foi 10h30, né? Então, já são 1h30 da tarde. Levou 3 horas para ele crescer. Preparei aquela massa e em 3 horas ele cresceu. Agora cresceu assim. Eu vou colocar aqui, olha só, são 1h30 da tarde, olha lá. 1h34, na verdade. Aí eu já aqueci aqui, ó. Já pré-aqueci esse forninho aqui. Se vocês não tiverem esse tipo de forninho, pode ser no forno de cozinha mesmo normal. Porque eu não tenho aquele outro forninho. Eu acho que é a mesma temperatura se for fazer programado, né? Então esse aqui eu deixei 200 graus. Já tá bem quente. Já coloquei aquecer 20 minutos antes, ó. Agora que eu vou programar ele pra 50 minutos, ó. Programo ele 50 minutos e eu vou olhar. Se for muito, eu vou observando, né? Pode ser 40 minutos, eu vou deixar 50 mesmo. Porque ele já tá pré-aquecido, mas vai que ele queima, né? Então, eu acho que vou até diminuir, deixar 30 minutos. Porque ele já tá bem quente. Então, aí depois que ele tiver um pouco amareladinho, eu vou botar aqui a opção de dourar. Aqui, ó. Eu vou apertar aqui pra ele dourar, tá? Mas é depois, quando ele tiver quase prontinho. Aí eu vou colocar ali e depois eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, eu vou colocar esse aqui primeiro, tá? Aí quando tiver tudo prontinho, eu coloco um, tiro e depois eu coloco o outro. Quando tiver tudo prontinho, eu venho mostrar pra vocês. Só, o pão ficou pronto, olha só. O cheirinho tá muito bom. Esse aqui, eu coloquei um pouquinho de ovo, da gema do ovo por cima. Ah, ficou um formato de uma flor, olha que lindo. O cheirinho tá muito bom aqui, ainda tá um pouquinho quente. Em 40 minutos, todos os dois assaram. Eu assei um primeiro, depois eu coloquei isso aqui, foi bem rapidinho, tá? Que o forno tava bem quente, como eu coloquei bem pré-aquecido. E foi rápido, não demorou muito não, gente. Vale mais a pena assim, ó, fazer a massa tudo junto e já logo colocar crescer, depois pôr pra assar e pronto. Eu vou desenformar aqui, vamos ver. Vamos fazer o teste, né? Vamos ver como é que ficou. Ele ainda tá um pouquinho quente, gente. Mas ficou muito fofinho, gente. Muito fofinho mesmo. Espero que o gosto tenha ficado bom por causa do açúcar, né? Eu vou colocar aqui pra desenformar. Ficou bem assadinho, olha. Não ficou muito queimado embaixo. Deixa eu virar de novo. Ai, ficou tão cheiroso, gente. Tão fofinho. Ai, ficou tão bonitinho, né, gente? Dá pena de cortar, olha que lindo. Tão cheiroso. Vocês não têm ideia de cheiroso. Ai, eu vou ter que cortar, gente, esse aqui. Vou ter que cortar. Ficou o formato de uma flor, que lindo. Esse aqui, eu já devia ter passado, né, um açúcar por cima com ovo, mas quando eu lembrei não deu tempo. Olha só, gente. Que gostoso. Ele ficou um pouco escurinho por causa do açúcar, né?
Ai, eu tenho que provar, eu tô com uma fome. Tomar um cafezinho, mas eu tenho que esperar esfriar. Ai, gente, tem que esperar esfriar um pouquinho. Agora deixa eu ver o outro. Deixa aqui em cima. O outro é a mesma coisa, né, gente? Ai, eu adoro pão assim. Vocês não têm ideia como eu gosto de pão assim, gente. Ai, que esse aqui ficou queimadinho embaixo. Eu adoro com queimadinho embaixo. Ó, fofinho, gente. Fofinho. Eu adoro pão assim. Eu adoro. E outra, eu adoro comer a pontinha. A primeira pontinha é minha. Esse aqui tá mais frio. Tá, esfriou primeiro que eu tirei esse primeiro, né? Oh, gente, que gostoso esse pão. Tem que provar. Não tem ideia como ficou, gente. Muito bom. Pode fazer aí, tá aprovado. Muito bom, gente. Uma delícia esse pão. Eu achei que ia ficar um pouco sem açúcar. Doce, né? Menos doce por causa do açúcar. Mas é muito bom fazer com aquele açúcar, gente. Pode fazer aí. Então é isso, gente. Ó, pra ti, minha amiga. Pode fazer. Muito bom. É isso aí, gente. Beijos.